Eduardo, que é um amigo querido. Não vou nem falar longas datas, né? Para não Melhor não. ferir. É. Então, Eduardo Guimarães, formação em farmácia, trabalha na área de oncologia e junto ao Ministério de Saúde. Nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, espírita desde os 9 anos de idade, trabalhador do Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano, Niterói, e há 40 anos ministrando palestras em várias partes do Brasil e do exterior. Então, Eduardo Guimarães, a nossa sala agora é com você, Justiça e Direitos Naturais. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, Alaide. Obrigado, meus amigos do Porto da Paz e companheiros outros que estejam participando desse momento de estudos. Talvez essa seja a primeira experiência no que se refere a esse estudo partilhado que eu estou fazendo no Zoom. Geralmente são palestras corridas, outras são entrevistas, né? Na segunda, agora, antes de ontem, eu fiz uma exposição sobre o livro que eu lancei, que vocês nem sabem, depois eu vou mostrar. Mas, então, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de participar de uma reunião de estudos. Me dei conta de que nós temos um tempo relativamente bom para discorrer, para conversar. Então, de novo, ao invés de discorrer sobre o tema, consoante a proposta da reunião em si, eu acho bastante produtivo a gente prosseguir juntos, né? Desenvolver conjuntamente. E eu coordeno o nosso grupo de estudos das quintas-feiras do Aureliano, e a minha característica, a minha tendência, a minha forma de conduzir é no sentido de instigar. Eu acho que nós precisamos fazer perguntas, primeiramente. A codificação, e aí principalmente o Livro dos Espíritos, ele é o que é, ele é grande como é, porque as respostas que vieram em função de perguntas. Se Kardec não fosse capaz de perguntar, nós não teríamos a resposta. Então, eu acho que uma postura inicial bastante interessante é a pergunta. Perguntas essas que, às vezes, para as quais nem todas nós temos respostas. Eu acho que é importante a gente aprender isso, compreender esse senso de limitação que nós temos. Mas a perquisição, a dúvida, o questionamento filosófico, né, a pergunta em si é bastante salutar. Então, eu me proponho, nesta linha, a gente desenvolver. O tema que é definido para a noite de hoje é da lei de justiça, de amor, do capítulo, né, da lei de justiça, de amor e caridade, e o subitem do capítulo é justiça e direitos naturais. Em verdade, o desenvolvimento que Kardec vai fazendo nessas questões é fazendo uma anteposição, uma contraposição entre o que são os direitos naturais e a justiça que nós conhecemos. Às vezes, o conceito de justiça ele está adequado aos direitos naturais, mas o codificador abre a possibilidade de que, às vezes, os direitos naturais eles são mais amplos, já que eles respeitam as leis do universo, as leis da vida. E nem sempre nós estamos de acordo com as leis da vida, com as leis do universo. De modo que o homem, na sua imperfeição, na sua imaturidade, ele muitas vezes corrompe ou se distancia desses princípios de leis gerais, de leis espirituais, das leis naturais, e as corrompe e formata uma sociedade distante dessas leis naturais. É isso que o codificador se propõe a tratar nesse subtópico do capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Nesta linha, então, há às vezes um desencontro entre
a lei natural e as imposições sociais, ou o conceito de justiça do homem. Existe uma justiça que é divina, que é de lei de Deus, e existe uma justiça do homem, de novo. Nem sempre ela corresponde a lei espiritual, a lei divina. Comecemos, então, imaginando, conheceríamos nós alguma prática, alguma atividade, alguma condução humana conhecida como justiça, pelo menos ao seu tempo, não é? Que parecia algo normal, humanamente justo, mas que se contrapunha a uma lei maior, a uma lei divina. Alguém pensaria em algo para exemplificar? Ou seja, a sociedade era regida por um princípio que, segundo o conceito humano, era comum, normal, mas que, diante das leis universais, espirituais, ele estava disforme, ele estava não conforme. Alguém poderia me ajudar num exemplo, se é que isso já existiu algum dia, ou sempre a lei humana esteve de acordo com a lei divina? Sim, eu quero dizer o seguinte, que vamos nos desapegar da ideia de falar certo. Nós estamos estudando. Como eu digo nas reuniões mediúnicas, principalmente de desenvolvimento mediúnico na casa, nós estamos num ambiente experimental. O médico que está em desenvolvimento, ele tem que se permitir errar, ele tem que se permitir equivocar, porque é um processo de construção. Então, aqui estamos construindo conhecimento. Então, qualquer posição, qualquer opinião, qualquer coisa, nós vamos discutindo conjuntamente. Então, sem estresse de falar uma bobagem, porque geralmente na bobagem é que está o mais interessante. É aquilo que a pessoa pensa que, não, todo mundo sabe, isso seria uma tolice. É aí que geralmente tem coisas interessantes. Quem é que poderia me ajudar nesse sentido? Eu aqui, Eliana. Eliana, vamos lá. Sim, de Eliana. bobagem em bobagem, as leis humanas vão melhorando, né? Sim. Me ocorreu o talião. Olho por olho, dente por dente, né? Num rigor, vamos dizer assim, que não combina com a lei natural, que apesar de nos colocar em posição de débito e merecimento, vai atuando conforme nossa compreensão e maturidade, diferente do olho por olho, dente por dente, na minha opinião. Muito bom exemplo. Eu tinha pensado outro, mas esse cabe, penso eu, como uma luva. Quer dizer, naquele tempo, a função de Moisés era, sim, um inspirado, um profeta, já que através dele, diz Kardec em A Gênese, ele foi o intermediário das leis, dos 10 mandamentos, das leis que vigem no mundo, boa parte do mundo até hoje, mas ele também foi o legislador humano e assimilou alguns princípios da lei de Talião, lá da Mesopotâmia, e a lei de Talião, que dizia dente por dente, olho por olho. Quer dizer, ela estava de acordo, ela estava sintonizada com o princípio de uma época, mas esta absolutamente não era a vontade de Deus, do dente por dente, olho por olho. Se bem que, Eliana, se você me permitir, eu diria o seguinte, que ela, nessa feição do dente por dente, olho por olho, nos parece um pouco agressiva ou até irracional, eu diria que, do ponto de vista do comprometimento kármico, essa lei não parece estar tão fora de propósito, uma vez que a gente se equivoca, a gente comete equívocos e nós atraímos a resposta da lei. Poderíamos estender para isso? Não é? Sim,
Eu falei nesse sentido também, né? Nos Sim. parece um rigor excessivo se comparado à possibilidade da lei natural que vai agir conforme a nossa compreensão e maturidade. Nesse sentido é que eu acho... Em verdade, a lei natural, ela não age a partir da nossa compreensão. Em verdade, às vezes a nossa compreensão está aquém, está deficitária em relação à lei espiritual. Nesse caso que você citou aí, é muito interessante, mas ainda assim ele permite uma ideia de compensação, uma falta, uma expiação, um erro, né, um processo, um resgate. Sim, pois não. Eu pensei no duelo. Na lei do duelo. Tá, que foi ótimo, que foi vigente durante algum tempo, mas ela também não procede segundo a lei divina, né? A pessoa embater com a outra, fugir da lei espiritual, estabelecer uma condição humana para garantir a honra, né? Para impor a sua honra. O duelo também é uma lei, é um equívoco. Mas quando a gente pensa numa questão social maior, teríamos um outro exemplo que eu gostaria que vocês dessem. Ou seja... Ainda hoje a pena de morte seria? A pena de morte, mais ou menos, porque ela vige em alguns países, noutros não, né? Em verdade, a pena de morte ela está de acordo com o mundo, mas em alguns países ainda ela é respeitada. Acho que todos os exemplos que vocês deram, todos eles passaram, né? Quer dizer, a sociedade viveu, mas depois deixou esse conceito. Durante um tempo ele era certo e, a partir de um determinado momento, percebeu que estava errado. Pois não? A escravidão. A escravidão. Né? Nesse caso, qual é a questão que eu estou colocando? Qual é o ponto que eu estou me atendo? A partir de uma situação de fato da lei que rege a sociedade, uma vez que a pessoa pratique aquilo que a sociedade entende como certo, e aí aproveitamos até a lei do duelo, quer dizer, o ato de duelar, uma vez que a sociedade reconhece como correto, e aí o exemplo da escravidão também. Se durante algum tempo a escravidão for uma prática reconhecida como natural, como justa, qual é a implicação, a responsabilidade de alguém, uma vez que ele pratica aquilo que é o condicionamento legal? Será que isso gera compromisso, responsabilidade para a pessoa? Uma vez que a escravidão era comum. Então, quem utilizou escravos se comprometeu perante as leis de Deus, já que escravizar é errado? Será que isso gera uma responsabilidade na medida em que a pessoa está cumprindo somente aquilo que a sociedade ou que a justiça da época aceita? O que vocês acham? Quem tinha escravos, quem realizava a escravatura, assumia perante as leis divinas, a justiça divina, não a justiça dos homens. A justiça dos homens permitia, mas perante a justiça divina, assumia alguma responsabilidade para com isso? Sim. Eu acho que sim também. Eu acho que sim. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Não só por ter escravos, por ter adquirido escravos e escravizados várias pessoas, mas às vezes pelo tratamento que ele dava para aquelas pessoas. Boa!
Anderson. Guarda isso aí. Você acha que não, mas você colocou um ingrediente diferente. Você estabeleceu já uma relação diferenciada entre o dono do escravo e o escravo. Em verdade, nós estamos, primeiramente, trabalhando a questão da escravidão em si, Perdão? enquanto norma da sociedade, se uma vez estabelecida, e você sendo o dono do escravo, aqui independente da maneira como você tratava o seu escravo. Se isso gera algum compromisso. Então, alguns acham que sim, outros acham que não. Confere? Eduardo, Sim. no livro Obreiros da Vida Eterna, tem inclusive um acompanhamento, vamos dizer assim, de um desencarne. Eu vou folhear rapidamente aqui para ver se eu acho o nome do assistido, vamos dizer assim, pela equipe de André Luiz. Não precisa. E que ele fica cego aos 40 anos, após ser adotado por um casal, e a explicação espiritual dessa cegueira é que ele, senhor de escravos, ferrava os olhos com brasa quente dos negros fujões. Certo. Interessante. Muito interessante essa questão. Se o Código de Justiça da época da escravidão estabelecia que o escravo, uma vez fugido, fosse recapturado, o dono dele poderia furar-lhe os olhos com ferro em brasa. Portanto, se ele estivesse cumprindo somente aquilo previsto no Código de Justiça da época. O escravo fugiu e ele se permite, ele tem a permissão justa, ou seja, se a autoridade vê-lo fazer aquilo, não vai incriminá-lo, porque ele não está cometendo crime. Ele está cumprindo uma lei que permitia ao dono do escravo, uma vez que o escravo fugisse, ele poderia furar-lhe o olho. Isso geraria compromisso espiritual para ele, já que era estabelecido. Eu só estou piorando a situação, ok? Você geraria compromisso para ele? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, também sim. A minha também sim. Mesmo que mas isso não é equivalente à questão da escravidão, quer dizer, já que permite a escravidão, não há nenhuma implicação ética, moral, responsabilidade, né, do sujeito que tem escravos. Quer dizer, o fato tem mais crueldade, né, mas o que eu estou dizendo é que os dois são abonados pela lei, pela justiça de ocasião. Então, eles geram compromisso, ainda que seja aceito na sociedade? Para mim, Eduardo, sim. Pois não. Sim, porque a lei natural estabelece que os direitos são iguais, que ninguém é melhor do que o outro. Nesse sentido... Sim, a lei natural. A lei natural. Vocês chamando, vamos subir essa lei natural como sendo lei divina, né? Vamos dizer assim, né? A lei, a lei divina. Espiritual. Mas eu estou dizendo que a lei divina eu sei que é maior, mais ampla, enfim. Mas se a lei humana de ocasião, quer dizer, ele não está cometendo um crime. Circunstancial. Como? É circunstancial a lei humana. Exatamente. Então, progressiva. E nesse caso, mesmo sendo permitido ter escravo, e aí piorando até, furar o olho do escravo fugitivo, estaria se comprometendo espiritualmente? Mesmo que a lei de ocasião? Sim. Na minha opinião, sim. Porque Eduardo, Pois não. Ele não estaria se comprometendo porque, por mais que seja na lei humana, na época, fosse permitida, mas era porque nós ainda éramos um planeta muito atrasado. Aí eu acho que, mesmo que aqui seja, mas espiritualmente, eu acredito que ele esteja extremamente comprometido, né? Porque ele não está evoluindo. Mas a responsabilidade da pessoa não está na razão direta do que ela sabe.
Se o legislador, se a sociedade da época, se os legisladores, se aqueles que criam as leis permitem essas atividades, o sujeito não sabe se é errado, se é certo. Em verdade, ele acha que é certo, uma vez que se permite fazê-lo. Lembrando aí o exemplo da pena de morte. Em alguns estados norte-americanos, o juiz ele decreta a morte do sujeito e ele acha que ele está agindo bem. Ele não está fazendo uma oposição à lei divina, ele está de acordo com o entendimento da época. Se ele está agindo com conhecimento, com o entendimento da época, isso gera compromisso para ele? Mas, perdão. Pode falar, Laí. Eu acho, Simone, eu acho que a legislação de uma época, a cultura, o costume, ela pode servir até de atenuante. Mas todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Será? Só basta saber fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Pronto. Esse aí já é o norte, a regra. Acabou a reunião, gente. Aí já acabou tudo. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Olá aí, guarda essa, assim como eu pedi o Anderson para guardar lá a questão do sujeito, da maneira como ele trata o escravo, guarda esse princípio que você defende de que todos nós saberíamos. De alguma forma, eu acho que você colou porque é exatamente o que Kardec diz na questão 830 do Livro dos Espíritos. Vocês estão com ele aí à mão? Se quem tiver, bem, quem não, beleza. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Olha que grandeza, por isso que eu ressaltei a importância da pergunta. Essa pergunta é exatamente o tema que estamos debatendo. Está relacionada ao direito natural, quer dizer, existe um direito natural de alguém mandar em alguém, de alguém ser dono de alguém, mesmo que a justiça aprove, né? E se a justiça aprova, a pessoa tem compromisso, já que ela está cumprindo uma determinação legal. Kardec, então, faz essa questão extraordinária para a nossa reflexão. Então, mesmo a escravidão sendo um costume legal, né, justo da ocasião, a pessoa que pratica essa escravidão, ela gera algum compromisso espiritual? Aí diz assim os espíritos: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da escravidão é sempre culpado de violar a lei da natureza. Ou seja, as entidades dizem que o mal é sempre o mal, Lair. Ou seja, deve existir na criatura uma forma dela captar qual é o princípio da lei divina. Então, só segundo essa questão aqui, 830, a escravidão, mesmo sendo ela aceita, ou qualquer outra prática, aceita segundo o governo do mundo, as circunstâncias do mundo, ainda assim gera comprometimento daqueles que realizam, porque diante de um princípio amplo, diante de um princípio divino, esta prática ela não procede, ela não está certa. Então, gera, assim, um comprometimento de natureza espiritual. Agora, ressalta a questão de que, de acordo com
a maneira como a pessoa aplica essa lei, Anderson, poderá ter atenuantes ou agravantes. E aí recai na sua consideração muito interessante, que é o de que você tem direito a ter o escravo, ok. Mas a partir do momento em que da forma como você estabelece essa relação, você pode ter o maior ou menor compromisso. Daí eu trago para a gente uma reflexão de um livro muito interessante que merece ser lido. O meu está despencado, está todo solto, porque de tanto que eu consulto. É uma extraordinária lição de reencarnação, que é o livro Muitas Moradas, de Gina Serminara. O subtítulo é A Reencarnação segundo Edgar Cayce. Alguém já ouviu falar? Não. Quem não, vale a pena, porque esse livro me foi ofertado há muitos anos por um amigo. E quando eu vi no título do livro Reencarnação, eu disse, nossa, não aguento mais esse assunto. A gente vive falando disso na casa espírita toda hora. Existe alguma novidade nesse livro, que é pequeno até? Esse livro tem alguma coisa a acrescentar? Olha, isso se chama morder a língua, né? Porque eu mordi a língua aquela com vontade, entendeu? Porque ele traz ângulos diferentes. Tem um aspecto... Gina Serminara é uma psiquiatra norte-americana que faz um trabalho de investigação nos arquivos do grande médium americano, o maior médium americano, seria o nosso Chico Xavier americano, o Edgar Cayce. Esse livro tem um aspecto ainda interessante porque ela não consulta Kardec. Então nós vemos o que é a verdade espiritual se espraiando em diversas culturas por diversas pessoas. Quer dizer, como é que quando o princípio é verdadeiro, ele está penetrando em todos os ambientes, ou pelo menos naqueles bem sintonizados. Não, não, né? Alô? Vamos deixar para amanhã. A universalidade. Eu estou participando de uma aula aqui, porque eu esperei desde aquela hora, mas vocês só falam em comer. Tem que desligar o microfone, acho que é Edgar. Já mutei. Tá. Ok, bom. Então... Nesse livro, ela tem um caso interessante que lembra muito o caso do André Luiz. Quem que falou? Contou de Obreiros da Vida Eterna? Eliana. Da Eliana, do sujeito que cega os olhos. Então, é um caso. Esse livro ele faz... E seminários sobre reencarnação em cima desse livro. A pessoa tem um problema de ocasião, qualquer que seja ele, depressão, problema de saúde, e o Cayce ele tinha a faculdade de identificar qual era o compromisso da pessoa no passado. Então se aproxima dele um professor, né, que estava com uma cegueira avançando, que se pronunciava cada vez mais, e foi feita uma leitura da vida. O Cayce chamava isso leitura da vida, quer dizer, leitura da vida espiritual, da leitura da vida como um todo. E identificou que esse sujeito, na época dos persas, ele pertencia a uma tribo guerreira que tinha por prática furar os olhos com ferro em brasa do outro povo quando ele era capturado, quando ele se tornava um inimigo capturado. Então, era a prática. Daí eu ter lembrado bastante de André Luiz quando você falou. Então, mas era rotina, era prática da lei daquele tempo furar os olhos. Entendeu, Anderson? Esse caso havia nessa tribo essa combinação. De modo que o inimigo preso, ele tinha de ter os seus olhos furados. Nesse caso, qualquer um poderia furar o olho, e nós cairíamos naquela questão de Kardec falando sobre o homem na guerra. Quando ele tem de matar, se ele está na guerra, será que ele é responsabilizado por ter matado? Nesse caso aqui, ele cumpriu o que era uma determinação
da lei de ocasião da justiça lá de 2.500 anos atrás. Mas tem nessa revelação um fator interessantíssimo para a gente prestar atenção, em que a entidade diz assim: o nosso irmão, né? O nosso irmão, se tivesse cumprido aquela determinação com certa neutralidade, sem uma aprovação, ou seja, sem envolver sentimento naquela atitude, ele não estaria submetido à responsabilidade kármica. O que esclarece é de que, uma vez que haja um estabelecimento, desde que não haja uma participação da emoção, a intenção malévola da pessoa, ela não fica tão submetida à lei do karma. Ela participa de uma responsabilidade geral, assim como a humanidade em relação à escravidão, ao duelo, enfim, a questão 830. A pessoa tem responsabilidade, mas ela acaba caindo nas teias do karma quando ela é movida pela intenção. E a gente aí lembra em Kardec, quando ele diz que não é o ato em si, é a intenção da pessoa ao fazer, quando ela faz, o que ela está fazendo com aquela intenção. Então, esse caso é muito ilustrativo, porque ele mostra que, quando há anuência interna, Anderson, quando o sujeito, então, fura o olho do outro com ferro em brasa, desde que isso seja estabelecido, mas a partir do momento que ele faça a coisa com uma certa reprovação, imaginemos o sujeito que vai fazer isso e ele percebe, ele sente que aquilo não está certo. Quando ele pratica o ato e ainda assim ele não o aprova, ele foge da responsabilidade kármica, é o que nós podemos depreender. O que está colocado na Gina e o que coloca aqui a questão 830 o Livro dos Espíritos. Por favor, Eduardo. Sim. Veja se cabe mais uma observação aqui do mesmo livro. Sim. Jerônimo, instruindo André Luiz, diz: André, cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua dos valores imortais. Eu não sei se eu entendi bem a colocação. Fala da responsabilidade de todos nós diante de um bem comum. Não é isso, talvez? Exato, como você terminou de falar, na legislação, no cumprimento da legislação vigente, toda a sociedade tem sua parcela de responsabilidade. Exatamente. Porém, convicções e realizações íntimas e individuais fazem parte de uma tabela de valores que é individual também. Exatamente. Quer dizer, é quando a pessoa coloca a sua emoção, positiva ou negativa, naquele gesto. E aí ela atrai para si uma hora de responsabilidade. E aí, Lair, nós vamos voltar, então, àquela questão do conhecimento geral, quando você postulou de que, não, independente de a pessoa saber de ocasião, se a lei autoriza ou não, a pessoa em si, ela já tem de ter com ela um senso inato de justiça. É exatamente o que o codificador diz na questão em que nós estamos estudando, quais são a 800 e... Eu tirei aqui. 75, 78... Isso, 703. Aqui. O sentimento de justiça está na natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? E Kardec diz, é fora de dúvida. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Né? É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá.
Deus o pôs no coração do homem. Ou seja, amigos, o sentimento, essa justiça divina, esse senso de justiça, ele independe de a pessoa estar nesse modelo social, com essas regras judiciais ou jurídicas, ou não. Porque já existe na criatura, no indivíduo, esse senso, esse conhecimento da lei. E aqui eu me lembro, né? Eu escrevi esse livro muito voltado para Paulo, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, é um livro em que trabalha as cartas de Paulo, o texto de Paulo, né? A dificuldade que é ler Paulo sem que a gente tenha uma visão, uma exegese, uma interpretação. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, ele vai fazer um paralelo entre os judeus que tinham a lei, que nós sabemos, a lei judaica, a lei de Moisés, e os gentios. Como nós sabemos, Paulo é o grande advogado dos gentios. Ele era judeu, mas após a conversão, ele vai fazer a pregação da Boa Nova junto aos gentios. Então, ele vai fazer uma colocação interessantíssima, que nós vamos agora juntar com a codificação. Ele vai dizer assim, porque os judeus, tendo lei, né, são cobrados, são julgados pela lei. Mas os gentios, mesmo não tendo lei, eles têm a lei no coração. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo é que, além da lei judaica, qualquer criatura possui a lei de Deus que está no coração, o que está de acordo com a questão que nós acabamos de ler, que é a 873 e a 749. Vamos lá na 749? Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? É a questão que nós já falamos aqui. Quer dizer, ele está em guerra, tem um inimigo, né? Ele é responsável pela morte do inimigo? Então, diz assim os espíritos, não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade em que proceda. Não é a 749 que eu queria ler, não. A questão, deixa eu ver se eu me acho aqui, a questão é que nós, independente de... tá aqui. Vamos lá. Perdão, queridos. É a questão de número 626. Né? Kardec pergunta assim, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? Isso está lá no... fazer um merchandising do meu livro. Então, porque na questão 830, o Kardec, respondendo, dizendo que o mal é sempre o mal, não há sofisma que possa transformá-lo em bem, não é? É claro, embora haja atenuantes, mas ele diz assim, mas desde o cristianismo, desde o Cristo, esse princípio de tratar o outro como gostaria de tratar você mesmo, lá aí, que é o princípio geral, a chamada lei áurea, os homens já conhecem. Ora, se Jesus veio há 2000 anos, a escravidão não poderia durar até o século XIX, como durou entre nós. Ok? Eu estou falando muito rápido, estou indo... Não, tá bom. Tá indo? Tá bom? Está conduzindo então, tá. para raciocinar. Beleza. Então, ora, segundo a 830, desde que Jesus nos trouxe a revelação, a igualdade, né? Querer o outro que queríamos que nos fizesse, já está a humanidade em erro, já está cometendo equívocos perante essa lei maior. Mas na 626, Kardec pergunta, até anterior, ele pergunta, mas e se não fosse Jesus?
É só a partir de Jesus, quer dizer, então para trás o homem não teria responsabilidade? É só a partir da revelação cristã? É só a partir de Jesus que ele assume essa responsabilidade? Olha o que as entidades respondem. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas aonde? Diz os Espíritos, no livro da natureza. Então, o que eles estão propondo é que, independente da revelação, independente de um referencial externo, o homem deve trazer em si o princípio da justiça divina, que propõe, em princípio, propõe a Laí, fazer o outro que gostaria que nos fizesse. Nós vamos voltar a esse tópico, não deixe de esquecer que eu vou desafiar vocês de novo nesse tópico. Agora, então, a lei, Paulo já dizia que aqueles que estão, os judeus, os gentios que não têm lei, eles são julgados também, porque a lei está na consciência. E nós vamos depois às questões seguintes do nosso estudo, né? As questões de hoje, vai falar que a lei, esse princípio está no indivíduo. Ele não é fruto de aculturamento. Chega o Kardec a dizer, às vezes um sujeito mais simples, que não conhece nenhuma doutrina, nenhuma revelação, ele sente um princípio de justiça dentro dele, porque, de fato, foi estabelecido por Deus na consciência do homem. E Kardec pergunta, mas se está na consciência do homem, como é que ele não atenta para isso? E as entidades vão dizer que, por nossa imperfeição, nós nos distanciamos da nossa consciência, da lei de Deus que está gravada na nossa consciência. Daí que podemos nós, então, entender que a melhor maneira de agir é consultando quem? A nossa intuição. A nossa intuição. Consciência. A nossa consciência através da intuição. Da intuição, porque é a intuição que nos conecta com isso que está dentro de nós, que está abafado, que está enclausurado, mas que nós, através de uma percepção, de uma intuição, de um mergulho para dentro, nós podemos avaliar o que é razoável ou não perante a lei de Deus. Eu vou deixar vocês perguntarem alguma coisinha. Eu estou falando demais e é interativo, eu estou quase fazendo uma palestra. Pois não? Guarda, Maite aqui. Estou sem vídeo, que está ruim aqui o meu vídeo. Ok, mas estou te ouvindo. Na dúvida, assim, um policial, no exercício da sua profissão, ele só vai ser responsabilizado pela lei divina se tiver a intenção, tiver a maledicência dentro dele? É isso? Eu vou deixar vocês responderem. Quem já pode responder. Já está todo mundo craque aí. O policial, a pergunta dela é a seguinte: o policial está de serviço, está tendo de vigiar uma rua, um local. E ele tem de atirar. Nesse caso, ele só é responsabilizado na medida em que ele se envolve através de uma energia negativa naquilo que ele faz. É mais ou menos isso, querida, que você perguntou? Isso. A responsabilidade dele com a lei divina, porque ele mata. Quando ele está em exercício, exato, ele pode matar ou morrer. Né? Exato. Então, eu fiquei assim, por ele matar, por exemplo, ele vai ser punido de qualquer jeito? Ou como? Eu não entendi essa parte. Como que fica? Questão 749. Eu errei, mas agora acho que ele serviu. Foi bom eu ter errado. Questão 749. Eu fui lá... É a intuição. Nada é por acaso, está vendo? Então, a 749. Quem pode ler a 749 para nós?
Se alguém se tiver aí. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Não, quando ele é constrangido pela força. Mas ele é culpável pelas crueldades que comete a ser-lhe-á levada em conta sua humanidade. Exato. Então, veja, entre você atirar para você neutralizar o marginal, né, o ladrão, o assassino, é uma coisa. Outra coisa é você atirar com raiva, com ódio, com pirraça, e dar vários tiros, envolver-se emocionalmente. Entendeu? Quer dizer, vocês vejam que a sutileza da lei, ela envolve todo o ser na sua emoção, na sua energia. Se ele cumpre somente o dever, segundo o que nos informa a 749, ele não tem responsabilidade com aquilo. Ele está cumprindo o seu dever. Ok? Eduardo, teve esse caso recente aí do negro, né, que foi morto pelo policial nos Estados Unidos. Ah, sim. Que foi abordado, né, daquela forma. É totalmente diferente, né? A situação envolve até uma questão racista, de preconceito. Quer dizer, ali é um sujeito, aquele está perdido, vamos dizer assim. Quer dizer, eu diria que até, nesse caso, até a lei humana, olha que coisa interessante. Já condenou, não é nem questão divina, não é questão nem de consciência, né? A questão humana. O Emmanuel, alguém falou isso, nem a lei divina, né, Laíde? Vocês vejam, quando o Emmanuel analisa a questão das desvinculações afetivas, né? Quando alguém se afasta de alguém, enfim, por vários motivos, né? Até isso ele diz que, de acordo com como a pessoa faça isso, ela se responsabiliza pela outra ou não, da maneira como ela conduz isso. Quer dizer, a rigor, não existe no nosso código jurídico uma responsabilização da maneira como a pessoa faça, como ela deixe a outra, né? A não ser, claro, que ela cometa algum crime, algum ilícito. Mas ela pode deixar por N motivos e da mais diversas formas, e elas não alcançam, o radar da lei não a alcança. E Emmanuel vai nos dizer que perante as leis divinas, sim, da maneira como a pessoa conduziu esta finalização, ela vai se responsabilizar mais ou menos. Ok? No caso de um homicídio, Eduardo, me permita ainda não se falando de autoridade policial, sim, mas alguns homicídios chocam a coletividade de uma forma mais saliente, vamos dizer assim, por exemplo, no famoso caso daquela Richthofen, que matou os pais, sim, daquele jeito muito cruel. E a gente tem homicídios acontecendo aí à torta e à direita, latrocínio e tal, que já não nos chocam tanto. Mas as implicações que esses homicidas têm, conforme a lei divina, elas são equivalentes, ou esses outros que nos despertam, de qualquer forma, uma dor moral já, né? A gente acha mais grave moralmente matar os pais do que aquele ladrão que sai para cometer um delito e mata sua vítima. Existe essa gradação na lei divina? Sim, existe. E isso está muito bem colocado por Kardec no tópico do céu e inferno, não é? Chamado Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7 de Céu e Inferno. Eu não vou ler aqui, né? Vocês viram como é que ele está aqui anotado. Eu não vou ler, mas o que é que a gente depreende daqui? É que existem atenuantes ou agravantes. Em verdade, aqui Kardec diz que a criatura tem, então, são 3 processos, né? A pessoa tem de se arrepender, expiar e reparar, né? Seriam as 3, se arrepender, expiar e reparar. São as condições. 3 etapas. A pessoa se arrepende do que fez, ela resgata, né? Ela passa por uma aprovação pelo que ela fez e ela ainda tem de reparar, ela tem de fazer o bem no lugar.
essas três etapas, elas podem ser modificadas por atenuantes ou agravantes. E aí precisa de uma leitura mais cuidadosa para a gente ver isso. Mas o que a gente depreende daqui é que há possibilidade da pessoa ser mais responsabilizada ou menos. E aí vai depender dessas questões envolvendo um assassinato em função de circunstâncias, né? E também essas circunstâncias podem ser atenuantes ou agravantes. A rigor, nós não sabemos exatamente qual o juízo da lei, né? Como que ela vai fazer esse julgamento. Bom, eu posso... Eduardo, só um exemplo nisso que você acabou de falar agora, sobre os atenuantes e os agravantes. Foi até em Chico Xavier que eu vi isso, uma historinha daqueles causos, né? Em que o operário iria perder o braço e perde o dedinho apenas. Lembra dessa comparação que ele faz? Né? Lembro. Isso acontece muito, porque de acordo com a condução de nossas vidas, nós vamos ter atenuantes para as provas, né? Tá. Laide, eu lendo, eu fiz esse trabalho, não tem muito tempo, eu lendo o Código Penal da Vida Futura, a síntese que eu tirei dali é a seguinte: existem ações suas em que você pode, através de uma reparação, ou seja, através de atos bons, você neutraliza todo aquele mal que você fez. E Kardec ainda vai dizer na questão 998, estou colando aqui, que você pode fazer isso ao final da própria encarnação, ou no mundo espiritual, ou na outra. Então, existem ações, atitudes em que você consegue, pelos atenuantes que ela tem, você repara aquilo e não espia com a mesma intensidade. Você você passa pela prova. Você não precisa espiar. Você se arrependeu e reparou. E aquele reparo neutraliza. Ele, ou pelo menos, suaviza enormemente a aprovação, como é o caso desse que você citou do dedinho. Porém, o que nós depreendemos quando lemos o Código Penal da Vida Futura é que existem ações, existe uma gradação de equívoco, de falha, de erro que você comete, que, por mais que você faça o bem, aquele compromisso fica ali parado, esperando você amadurecer para à frente, lá na frente, a vida espiritual pedir o ressarcimento. Eu faço uma analogia como se a gente fosse ao banco pedir um empréstimo para abrir um negócio. O banqueiro dá ao dono do banco, o gerente te dá o dinheiro, mas ele sabe que você não pode cobrar você logo no próximo mês. Você não abriu o negócio ainda. O que o gerente do banco faz? Ele não te dá um prazo para você se capitalizar? Ele não te dá condição de 1 ou 2 anos para você abrir o seu negócio? Aí, quando você está bem, e aí o que acontece geralmente, se a pessoa é honesta, ela não espera nem o banco mandar a carta, ela vai ao banco e diz, olha, já pode mandar a fatura, a primeira fatura, porque o negócio foi para frente. E geralmente esse é o movimento da criatura. Na medida em que ela cometeu um equívoco, ela pegou o empréstimo, passaram-se 2 anos ou várias encarnações, porque Deus, diz o Evangelho, ele não dá pedra ao filho que pede pão. Ele não pode cobrar de alguém que não tem com o que pagar. Então ele espera que a pessoa se capitalize, que a pessoa ela se realize, e lá na frente, então, nós temos o compromisso. Como é que nós depreendemos isso? Porque vocês conhecem, como eu também, criaturas que nessa encarnação tiveram uma trajetória extraordinária de realização no campo do trabalho, no campo do bem, e em algum momento elas são visitadas por uma provação, por uma expiação.
Isso só pode ser o resultado de que a vida maior permite que a pessoa realize, permite que a pessoa progrida, que ela realize obras beneméritas, obras de crescimento, e na hora aprazada, a pessoa já está engrandecida, já tem elementos, ela já se capitalizou com fé, esperança, bondade, caridade, espiritualidade, humildade, aceitação, resignação, ou seja, ela está rica, né? Então, a gente, às vezes, quando vê alguém, uma aprovação, né, a gente pensa assim, nossa, o que ela não fez, né? Quando chega assim na casa espírita, a gente tem essa mania, a gente é muito cristão, a gente tem assim essa bondade evangélica, né? Então, ainda assim, quando a gente vê uma pessoa numa aprovação acerba, uma aprovação intensa, uma coisa assim terrível, a gente, às vezes, não tem coragem de falar, porque seria também muita cara de pau. Mas com a gente comenta assim, nossa, o que não aprontou na outra vida? Não é assim o nosso comentário? Meus amigos, eu proponho fala sempre, tudo no seu tempo. Eu proponho uma visão diferente dessa situação. Em verdade, todos nós temos alguma coisa a reparar. Todos nós, quando perguntaram a Emanuel, estava numa roda conversando, né? E aí alguém perguntou, Emanuel, quem é o criminoso? Ele diz assim, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Então, todos nós temos alguma coisa a acertar. Todos têm telhado de vidro. Exatamente. De modo que aquela pessoa que está passando pela aprovação, ao invés dela ser alvo da nossa crítica, da nossa discriminação, ela deve ser vista como inveja, como admiração, porque ela já está tendo recursos para quitar. Deus já consultou o coração dela e percebeu que ela já está enriquecida. Ela já tem elementos para fazer o pagamento. Ou seja, quem está no bem bom, com a vida muito tranquila, é tudo pobre. É tudo pobretão, espiritualmente falando, porque não tem. Como é que a vida vai cobrar se a pessoa ela não aguenta em si mesma? Aí ela tem uma vida boa, uma vida tranquila, tem uma vida toda estável. Porque se tirar alguma coisa dela, ela sucumbe. Como é que a vida vai pedir o que a pessoa não tem? Não tem. Foi nesse sentido que eu falei mais cedo a respeito de... Como? Foi nesse sentido que eu falei um pouco antes, a respeito de compreensão e maturidade, né? Exato. Eu gosto muito de usar a infância mesmo, né, humana. Você atribuir a uma criança de 3 anos fazer o almoço da família. Ela não tem condição de fazer esse almoço. Não adianta cobrar dela isso. Exato. Né? Então, nesse sentido, compreensão e maturidade. Isso, né? que são as moedas, né? São os recursos. Chico Xavier dizia que o Pai Celeste é tão bondoso que nos permite pagar em prestações suaves e distantes. Né? E com prazo. Com prazo. Bom, meus amigos, a gente pensa que 1h30 é muita coisa e a gente vai ver que não. Eu vou voltar ainda àquela questão da lei áurea ou do mandamento áureo, de que é fazer o outro que gostaríamos que nos fizesse. Será que esse é um guia seguro sempre para agirmos da melhor maneira? Será que fazer o outro que gostaria que nos fizesse, será que essa é a irretorquível, a última, a perfeita regra de ouro? Ou ela atende bem, mas ela não dá conta de todas as situações? Vamos a um exemplo. Você tem uma mãe idosa, já com sinais de Alzheimer, de demência,
mas ainda razoavelmente lúcida, internada. Você vai visitá-la no domingo. No sábado, o seu irmão é atropelado e morto. Você vai visitar sua mãe. Chegando lá, o que você faz? Você fala para ela porque ela merece a verdade, ou você omitiria dela para não fazê-la sofrer, já que ela está ali internada? Se você é uma pessoa que acha que deve saber, dou o que doer, você tenderá a falar à sua mãe a verdade, que o filho dela morreu. Mas se você é uma pessoa que não quer ver, que prefere não saber, talvez você opte por não falar para sua mãe. Vejam que, às vezes, a condição em que você está dita a maneira com que você vai agir. Daí que a isso dá-se o nome de dilemas éticos. Tem vários, dezenas deles. Eles são resolvidos a partir, Lair, da intuição, em que te conecta você com as leis da vida. E você, então, tem uma resposta ética compatível com aquele momento, não seguindo exatamente uma fórmula pronta, mas através de uma introspecção, de uma percepção, de uma busca pela melhor maneira de agir. Então, eu diria que, acima do fazer o outro que gostaria que fizesse a você, Jesus deu uma chave maior ainda, que foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí melhora, porque o nosso padrão, o nosso referencial é o amor de Jesus. Amar um ao outro, não como eu amo a mim, como ele nos amou. Então, eu acho que o amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, é maior, é mais abrangente, é mais fiel do que fazer o outro que gostaria que nos fizesse. Essa discussão iria longe, claro. Nós teríamos ainda que destrinchar isso bastante, mas fica essa reflexão. Meus amigos, então, nós discutimos hoje essa questão das leis naturais, da justiça. Chegamos à conclusão de que Deus é justo e que muitas das vezes nós não conhecemos essa justiça. Ela acontece de uma maneira que nós não conseguimos compreender, né? Eu costumo dizer que hoje a gente vê esse noticiário envolvendo os nossos homens públicos e cada dia um vexame, cada dia uma perseguição, cada dia uma força desvendando um crime, cada dia uma falcatrua. E nós, então, ficamos no nosso sofá dizendo: meu Deus, o senhor não está vendo isso? Né? O senhor não toma providência? Como é que essa pessoa vai fazendo isso a vida inteira, desse jeito? Né? A gente fica cobrando de Deus que ele faça alguma coisa, porque aquilo não pode continuar. Aí, eis que essa pessoa desencarna, eis que a gente pede Deus providências para ele, essa pessoa desencarna. Amanhã ou depois será uma criança perebenta, abandonada pelo pai e pela mãe, deixada na porta da nossa casa, assim: meu Deus do céu, o senhor não olha essa criança, mas essa criança é aquele político que você cobrava um resgate, uma expiação, uma aprovação qualquer. É que Deus não tem pressa para satisfazer o nosso sentido, o sentimento de vingança. Ele tem as suas leis, ele tem a sua maneira de agir. E nessa linha, aqui encaminhando para o final, eu me lembro de Jesus Gonçalves, né, que teve uma experiência muito forte de vida. Ele foi alarico 1 e 2, né, cometeu vários crimes e ele, então, 1.500 anos depois do incêndio de Roma,
ele é programada a reencarnação dele. Infelizmente, o tempo vai longo e eu não vou ter tempo de detalhar a história. Mas no mundo espiritual, a entidade, o mentor diz, olha, você acumulou muitas dádivas, muitos recursos, mas pesa sobre você aquele compromisso da Roma antiga, do século V, em que você, por vandalismo, você destruiu a cidade. Mas você, então, terá uma encarnação bastante de muita aprovação. Você vai ser órfão de pai e mãe, né? Vai nascer em extrema pobreza, vai precisar da ajuda de vizinhos para sobreviver, tamanha a sua extrema pobreza, vai enviuvar, vai viver uma vida solitária, e quando você estiver no verdor da sua mocidade, ali próximo aos 30 anos, você vai descobrir o mal de Hansen. A hanseníase vai invadir o seu corpo e você, então, vai morrer de lepra, isolado dentro de um hospital, para aprender a disciplinar esse espírito sequioso de conquistas territoriais. E aí, essa entidade, né, antes de ser Jesus, antes de encarnar, ela pergunta, mas eu vou poder ter alguma ajuda? Eu vou poder sair vencedor dessa tarefa? E as entidades dizem, olha, você tem um amigo espiritual, que é o espírito de Agostinho, que vai orientá-lo da pátria espiritual. Além disso, reencarnará no Brasil e conhecerás o espiritismo. E o espiritismo será o seu grande auxiliar nessa sua aprovação. E foi assim, então, que nasceu em 12 de julho de 1902, o nosso Jesus Gonçalves. Em extrema pobreza, miséria mesmo. O pai morre, a mãe morre, ele se casa a primeira vez em viúva, casa a segunda em viúva, e então depois descobre que está doente de hanseníase. E um dia ele conhece o espiritismo e reconhece as leis divinas agindo na sua existência. Ele era uma alma tão especial, ele era teatrólogo, músico, poeta, ou seja, foi uma alma que recolheu uma série de dádivas espirituais, de várias moedas, era uma criatura rica e, portanto, estava na hora de fazer o seu encontro com o passado. Então, ele conhece o espiritismo e começa a se relacionar com Chico por cartas. O Chico, nessa época, ainda morava em Pedro Leopoldo, e ele, então, Jesus, escreve cartas para o Chico e o Chico para ele. Há umas cenas interessantíssimas, porque no caso do Jesus, a hanseníase se alojou mais exatamente no nariz e na coxa esquerda, né? Então, como nós sabemos, o bacilo de Hansen, ele tem, de acordo com o paciente, ele tem tropismo, ele tem a aproximação de acordo com áreas do corpo. Então, no caso de Jesus, o bacilo ele se alojou mais no nariz e na coxa esquerda, né? E ele, então, às vezes tirava fotografias e ele já estava bem desfigurado, o rosto bem desfigurado. Então, ele mandava fotos alternadas para o Chico, e em algumas ele dizia, ó, Chico, se você estranhar essa foto, sou eu mesmo, é que meu nariz já foi embora. Ele ria, ele fazia troça com essa doença tão amarga, com essa doença tão triste. Combinaram os dois que quem morresse primeiro iria avisar. O Chico é de 1910, ele é de 1902. Quem morresse primeiro ia avisar. E assim combinou, passaram os anos, e eis que um dia o Chico estava com dois companheiros em Pedro Leopoldo, numa reunião mais íntima, e vê uma entidade
chegar uma entidade nimbada de luz, ela entra no ambiente e o Chico disse: meus amigos, nós estamos recebendo a presença de uma entidade, de um fulgor, de uma luminosidade que eu nem consigo encarar. É uma entidade de alta categoria espiritual. E o Chico, então, fecha os olhos, pedindo concentração, e pergunta: quem se trata? Quem é que nos visita? E ouve, então, uma voz esbravejante, forte, dizendo: Chico, eu sou Jesus, eu morri. E vim te avisar, Chico. Nessa hora o Chico se emocionou, caiu num choro copioso, porque embora a entidade fosse toda luz, mas era exatamente do nariz e da coxa esquerda que saíam os mais poderosos canhões de luz. Embora ele brilhasse todo, foi exatamente no corpo, a região mais vitimada pelo bacilo, foi ali que saíam os mais poderosos focos de luz. E o Chico, que se emociona, chora convulsivamente, percebendo a compensação das leis divinas. O espírito, então, se aproxima e Chico: Chico, não chore, Chico. Eu preciso escrever por você. Chico, por favor, se equilibra, pega o lápis, eu preciso escrever por você. E ele escreve pelo Chico esse belo soneto: irmãos, cheguei contente ao novo dia, e em pleno assombro de estrangeiro, jubilou, saltei do meu veleiro no porto da verdade e da harmonia. Bem dizei com Jesus a dor sombria, na romagem de pranto e cativeiro, nele achareis o doce companheiro para as rudes tormentas da agonia. Não desdenheis a chaga que depura, nossas horas de amarga desventura são dádivas da lei que nos governa. As escuras feridas torturantes são adornos nas vestes deslumbrantes que envergamos ao sol da vida eterna. Com isso, meus amigos do Porto da Paz e outros companheiros, eu termino a minha fala pedindo perdão pelo vai e vem das lidas, das consultas, mas eu optei por fazermos essa reunião interativamente. Chefe Alaide? Foi ótima. Obrigado. Olha, eu me emocionei muito nesse final, eu deixei assim, me deixou muito envolvida mesmo, muita emoção. E foi muito melhor do que eu esperava. A fruta vai amadurecendo, vai ficando mais doce, né? Viu? Tá vendo? É um vinho, né? Aquela velho companheiro, Que coisa linda. Chegaram algumas pessoas aí, depois que você tinha iniciado a reunião, Barega, tá aí, Arlete. Olha, Barega tá encarnado! Tá encarnado ainda. Barega, eu pensei que você tivesse ido para lá, gente. Não, tá firme e tá forte. Ainda não! Ainda não! Ai, tá ele. Vocês podiam combinar para um avisar o outro. Quem for primeiro fazer igual o Chico e Jerry. Tá, Eduardo, eu vou fazer isso com você, Eduardo. Eu pretendo ficar mais um pouco, e você? Eu também, quero ficar muitos anos. Tá bom. Ai, saudade, que alegria. Querido. Um beijo pra você. Eu também te amo muito, sabia? Eu sei, não sinto. Foi uma Você alegria. podia vir no Arraial da Ajuda, né? Me visitar. Não, eu vou, eu ia 2020, mas 2021 eu vou. E quero ver vocês. Eu tenho muito carinho. Nossa, minha história com vocês de muitos anos. Muitos anos. A gente tem muita coisa para contar, mas só presencial, né? Com o grupo. Nós vamos prometer isso, de encontrar com esse grupo do ERD, que será o futuro aí da casa lá do Porto da Paz. Tem muita gente aí já comprometida com esse trabalho para dar sequência. Eles sabem disso, que esse grupo está bem já engajado nos trabalhos da casa, né? Então, você percebeu aí que eles são bem estudiosos, né? Então, tá firme, Gostei. Firme. Gostei.
Muito Pois bom. é. Vamos fazer, Foi muito vamos fazer um presencial, uma quarta-feira presencial para a gente. Presencial. Isso, Você vai passar lá escolher um pelo tema. Vitor Hugo, né? Desde que você fique um dia no Vitor Hugo lá, né? Fazendo um. Lembra do Vitor Hugo lá em Santo André? Da pousada que Pior você que eu ficou não lá. me lembro. Foi? Menino, você divulgou tanto isso que eu não esqueci. Foi. Aí tudo é maravilhoso, né? Tudo, é verdade. Imagina, Pô, segura o Pois melhor turma. lugar do Nordeste. Alguém do ERD quer falar com o Eduardo alguma coisa? Tem gente que ficou quietinha e hoje... Tempo esgotado. Alguém quer Eu não falar, sou dar um do ERD, abraço? mas eu estou com muita saudade de você. Tá bom, Mareca. Que bom. Berenice Sena é de onde? Seu microfone está desligado. Fonte de Luz. Ah, que bacana. E Edgar, que estava aí, não sei se... Fonte de Luz é onde? Trancoso. Trancoso. Essa é Belém. A primeira palestra que eu fiz aí no centro de vocês, falei debaixo de uma árvore. Vocês não tinham sede ainda. Ai, que lindo. Eu estou lá há pouco tempo. Ah, sim, pergunta lá os mais... Sim, pergunta mais antigos. Eu fiz uma palestra, vocês só tinham um cômodo para guardar as cadeiras, e no dia, foi uma manhã, eu falei debaixo de uma árvore. Lembra, Paré? É verdade. Foi no início. Foi. Também tem uma pessoa chamada Edgar, que eu não sei de onde é. Eu sou de Paulo Afonso, na Bahia. Oh, que alegria! Edgar. Aceitou o nosso convite. Obrigada. Seja bem-vinda, Edgar. Muito boa a palestra. Muito boa a palestra. Obrigado, querido. Obrigado. Então, nós vamos agora partir para o encerramento. Você já fez essa poesia linda, mas vamos encerrar com uma prece com você, Eduardo? Sim. Tá bom. Vamos lá. Vamos sim. Senhor e Mestre, estamos finalizando esse encontro em que a nossa mente e o nosso coração se projetaram para paragens diferentes do que têm sido as nossas preocupações mais comuns. Curiosamente, Senhor, o nosso coração e a nossa mente se direcionaram para alvos distintos desta vida mais imediatista, mais utilitarista, dessa questão mais humana, sem perder a nossa humanidade. Conseguimos, Senhor, nos projetar para um campo de filosofia, de ideias, de conceitos, ainda que falem em nossa existência problemas os mais diversos. Por isso, Senhor, e por tudo mais, nós temos muito a te agradecer, porque, diferentemente do ontem, hoje em dia, nós já nos voltamos para essas questões, já nos alegramos com essas conversas, já nos entretemos lendo letras edificantes, obras construtivas. Enfim, Senhor, hoje estamos um pouco diferentes do que éramos. É como se, de uma vez por todas, Jesus, decidimos te dar uma chance, Senhor. Te dar uma chance para que façamos de uma forma diferente do que tem sido, como vínhamos fazendo. Os resultados não foram os mais satisfatórios, não foram os melhores. Hoje, Senhor, te conhecemos através da doutrina espírita e conseguimos te ver de uma maneira diferente. Podemos mesmo dizer que te achamos de verdade. Não desista de nós, Senhor. Que a sua infinita misericórdia nos alcance. Tão grande é que ela consegue sair das alturas onde te encontras e vir até aqui, onde nós estamos. Que o Senhor possa nos abençoar, dando-nos uma noite de paz, de tranquilidade, de esperança, de equilíbrio, para nós, alguns de nós, que estamos desfrutando de um momento de paz, de tranquilidade, de harmonia na vida. Para alguns de nós, Senhor, que estamos sob o guante da dor, dando testemunhos diários
de resignação, de força, de esperança, de resistência. Rindo ou chorando, Senhor, na alegria ou na tristeza, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor, porque a alegria nós te bendizemos pelos sorrisos, pela satisfação, mas na tristeza nós também te bendizemos, Senhor, por estar junto do nosso coração. Ser conosco, Senhor da vida, ser conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eduardo, esqueci de falar do seu livro, eu não sabia, mas você posta para mim que eu vou colocar para o grupo o seu livro? Ah, tá. O livro... Eu quero um livro desse. Eu quero. Fé e Razão. A Teologia de Paulo e o Espiritismo. Pois é, nós temos lá na casa e agora nós estamos com essa questão de paralisados, né? Mas, de repente, e os correios estão terríveis, né? Chegou hoje em minha casa um livro que eu comprei há 2 meses atrás. Então, não está Não, mas agora está voltando ao normal. Está voltando, né? Tá. Veja. Me manda o endereço pela Laide, eu tento enviar para você, né? E você me dá os dados direitinho. E ano que vem, conforme for, eu apareço por aí para fazer. Já traz o livro. É uma abordagem sobre a fé, né? O que é a fé? Nós temos estudado muito a fé raciocinada, né? Mas talvez a fé seja um princípio, uma intuição divina, né? Algo que está em todas as criaturas, sendo elas espíritas ou não. Então, a fé é divina, ela está presente em todos nós. E eu faço depois uma exegese de Paulo, né, mostrando as suas cartas, os pontos piores, mais complicados da sua teologia. Fiquei muito contente com o livro, com o resultado, um livro de pesquisa, não é um livro mediúnico, é um livro que me deu muito trabalho e vai ser uma alegria estar aí com vocês. Vamos combinar isso. Mas você posta ele para mim? Eu estou muito feliz em saber que você tem um livro desse. Bacana. Sim, foi. Tá depois você posta então, tá? Tá bom. Um beijo no seu coração. Tá um beijo, muito obrigado. Um beijo a todos. Com alegria. Beijo. Essa turma nova. Beijão, te amo muito. Boa noite. O grupo continua. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Foi muito bom.